Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Professora Gorete Wozniak, mais uma aula de Geografia. Já estamos aí há um bom tempo desenvolvendo as nossas atividades, nossos conteúdos de Geografia. E hoje a gente vem com essa continuidade, vamos pensar ainda um pouquinho sobre aquela ideia de urbanização, de formação de regiões metropolitanas. Lembrando que a gente está estudando isso de forma dividida por regiões. Claro que o Brasil é um todo, é um só, mas para a gente entender de forma mais clara, para a gente aprofundar o conhecimento, a gente vai estudando por partes. Então hoje a gente vai dar sequência nesse estudo. Ali eu trouxe sempre os lembretezinhos importantes, ter o material de vocês em mãos aí, registrar a presença entrando lá no link número 1, atividade obrigatória, aí você faz, envia, fica registrada a tua presença, realizar as outras atividades que são postadas para que o professor possa acompanhar o teu rendimento, e os alunos que não estão conseguindo acessar ou que só acompanham pela TV devem entrar em contato com a escola e também pedir o material impresso para realizar as atividades, certo? Dito isso, então, vamos lá para o objetivo da nossa aula de hoje. Identificar as principais características dos processos de urbanização, formação das regiões metropolitanas e rede urbana da região centro-oeste. Então, qual é a ideia de hoje? Trabalhar esse processo de urbanização, de formação das regiões metropolitanas na região centro-oeste. Como isso aconteceu? O que influenciou na urbanização do centro-oeste? E o que difere o centro-oeste das outras regiões do Brasil nessa característica ali de urbanização, de aumento da população, de formação das regiões metropolitanas? Então, nosso objetivo bem vasto aí, né? Vamos pensar juntos ali. Eu já trouxe de cara uma imagem ali de Brasília, que dá essa ideia para nós, de um princípio, de onde vem essa questão da urbanização. Lembrando lá do conceito de urbanização, quer dizer o quê? O crescimento da população urbana maior do que da população rural. Então eu vou ter uma ampliação dos espaços urbanos. E como isso aconteceu no Centro-Oeste, então? A urbanização do Centro-Oeste deve-se à construção de Brasília e à economia, que é voltada para a atividade agropecuária. Então, olha que importante a gente pensar ali nos dois principais fatores. Construção da nova capital do Brasil, que a gente já estudou, né? E a atividade econômica. Foram os dois principais fatores que levaram aos processos de urbanização mais acentuados ali em alguns períodos na região centro-oeste. Ela é desenvolvida então com a aplicação ali de tecnologias como máquinas, equipamentos, agropecuária, né, entre outros, evitando a utilização da mão de obra no campo. Esse é um fator bem presente, nós já falamos bastante a respeito. O Brasil como um todo, se a gente vai estudar, teve essa característica de mecanização da agricultura, utilização das máquinas na agricultura, e por isso as pessoas perdem postos de trabalho no espaço rural e acabam indo para os espaços urbanos, que eram pequenos até então e que começam a se ampliar de população em função dessa característica do chamado êxodo rural, que são aquelas migrações, aquelas movimentações de população, certo? Então, fatores importantes para a gente pensar ali. E aí, o que mais que nós vamos ter? A expansão econômica. Então, nós falamos que são duas características principais. A construção de Brasília, a utilização ali de máquinas, de tecnologia na agricultura, que acaba fazendo com que pessoas que trabalhavam no campo vão para a cidade, e a expansão econômica também é um dos motivos que levou o Centro-Oeste a registrar as maiores taxas de aumento populacional nas últimas décadas. Então, nós vamos ter ali as cidades maiores, as capitais, com um crescimento populacional muito acentuado. Esse processo de urbanização aí muito significativo, maior do que as médias nacionais, maior do que as características de urbanização do próprio Brasil. Tamanho foi o crescimento ali do Centro-Oeste, né? Em que período? De 1970 até 2000. E a imagem sugere ali para nós justamente essa ideia do quê? De uma área que era urbanizada e que vai se expandindo cada vez mais conforme esse processo de urbanização vai acontecendo na região, certo? Então, bem interessante a gente pensar ali. Perguntinha já para a gente começar a aula aí refletindo, analisando essas primeiras informações. Então, a urbanização do Centro-Oeste está ligada a diversos fatores. Nós falamos de vários fatores aí, alguns principais, que
dão a ideia de como aconteceu o processo de urbanização. Mas o que não tem a ver com a urbanização do Centro-Oeste e das opções que nós temos ali? Respondam e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com um exercício que ficou bem fácil para vocês responderem, né? A urbanização no Centro-Oeste ligada a vários fatores, exceto qual desses que nós colocamos aqui? Letra C. A desaceleração no processo de industrialização, na verdade, é o contrário. Há uma aceleração, há uma difusão, ou seja, as indústrias que estavam concentradas mais em determinadas áreas do Brasil começam a se expandir para outras áreas. Então, desacelerar quer dizer diminuiu ali o processo de industrialização? E isso que contribuiu para a urbanização do Centro-Oeste? Na verdade, não. É o contrário. Por isso que a resposta ali que vocês deveriam ter marcado, letra C, certo? E aí, continuando a pensar como se deu esse processo de urbanização no Centro-Oeste. A capital com maior aumento de população foi Campo Grande, dentro das capitais ali do Centro-Oeste, né? Em 1970, ela tinha lá 143 mil habitantes, né? Uma cidade pequena, quase ali de médio porte, né? Em 2000, olha o salto de população ali, 663 mil, ou seja, mais de 5 vezes o número de população. Então, isso mostra o quanto a região se urbanizou, né? O quanto esse processo se acelerou nas últimas décadas ali. Cuiabá também viu a sua população aumentar ali de 103 para 483 mil. Goiânia de 380 mil para 1,1 milhão no mesmo período. Então, todas as capitais ali dos estados da região tiveram esse crescimento acentuado de população nas áreas urbanas, ou seja, o processo de urbanização foi bastante acentuado, né? No Distrito Federal e seu entorno. Então, o que nós vamos ter ali na capital federal, nas cidades satélites, que são aquelas cidades que ficam em volta da capital, no seu entorno mais amplo ali. Um crescimento gigantesco de população. Áreas com grande concentração de população ali, né? Em 1970, 761 mil e em 2000, 2,9 milhões de habitantes. Olha a diferença de população. E aí, para a gente entender processo de urbanização, o quanto de população aumentou nas áreas urbanas. Então, aqui mostra bem para nós essa característica. Por isso que a região Centro-Oeste está ali acima da média nacional em termos de crescimento populacional e de urbanização, as taxas de urbanização em relação a outras regiões do Brasil nas últimas décadas, certo? Então, justamente que mostra ali que essas áreas que nós falamos, as capitais e o Distrito Federal e seu entorno, abrigaram ali 4,7 milhões de habitantes nos últimos 30 anos. Isso é um crescimento muito acentuado, certo? E aí tem as taxas de crescimento ali, que nós já vamos ver numa tabela a seguir, eu coloquei só para vocês irem tendo uma noção. Então, a tabela vai trazer para nós aqui as médias do Brasil, o que nós temos ali de crescimento da população ao longo dos anos, desde 1940 até os anos 2000, que é aquele período em que o Brasil teve lá a chamada explosão demográfica, um crescimento populacional muito acentuado, né? Então, pensemos ali, o Brasil teve taxas ali em torno de 2%, de 1950 e 60 foi de 3% ali, né? Agora, se eu pegar a região Centro-Oeste, olha o que eu tenho ali. No mesmo período, 1950 e 60, em que o Brasil cresce 3%, o Centro-Oeste cresce 5,4%. Então, o crescimento populacional aqui, o processo de urbanização é muito maior no Centro-Oeste do que as próprias taxas ali do Brasil, né? Aí nós vamos ter ali o Sul também com um crescimento acentuado, mas que não chegou na mesma proporção do Centro-Oeste. E assim acontece em outros períodos na região, comparando com outras partes do Brasil, certo?
É importante a gente analisar essa característica. E aqui o outro gráfico que vocês já conhecem, mas que a professora sempre traz, por quê? Porque aí nós estabelecemos comparações. Ah, nós vimos lá a região norte, vimos o nordeste e o centro-oeste, como é que está a questão ali de crescimento, né, de taxas de urbanização, de grau de urbanização. O nosso parâmetro é de 91 e 2000. Então, em 91, nós vamos ter ali uma taxa de 81,3, porque aquele crescimento que a gente viu lá desde 1940 já influencia no que o gráfico mostra para nós aqui, que as taxas ali, o grau de urbanização do centro-oeste é bastante elevado comparado com outras partes do Brasil, inclusive ali com as médias nacionais, né? E nos anos 2000 nós vamos ter também ali as taxas de urbanização bastante elevadas, certo? O grau de urbanização. Outro item que nós vamos falar, outra característica, já falamos de outras regiões também em relação a esse conceito. E como isso acontece no centro-oeste? Então, nós estamos falando ali das redes urbanas, lembrando que as redes têm a ver com essa ideia de ligação, de lugares estarem interligados. Então, se a gente pegar o Brasil, nós temos determinadas características ali, quando eu penso em rede urbana. E aí depois nós vamos olhar detalhadamente o centro-oeste especificamente. Qual é o grau de influência das metrópoles, das cidades ou das capitais regionais da região centro-oeste em relação a outras partes do Brasil que a gente já estudou? Então vejam que a gente tem algumas ali de grau elevado de importância regional, ou seja, que exercem influência na região, e algumas delas ali também nacional, que é o caso de Brasília. Então lembram lá da hierarquia urbana, do grau de influência das cidades, o quanto essas cidades oferecem de produtos e serviços diferenciados em relação às outras? Então é isso que vai dizer se ela está lá no topo da hierarquia, no grau de importância, ou em partes mais baixas, né, em graus menores, né? Então tá ali algumas características nesse sentido. E aí quando eu penso ali só no centro-oeste, então nós vamos ter o quê? Grande metrópole nacional, não. Metrópole nacional, sim, ali nós temos Brasília como uma metrópole nacional, certo? Então ela influencia não só a região centro-oeste, como outras partes ali, outras regiões do Brasil, certo? Tamanha sua diversidade de produtos, serviços, de atividades econômicas ofertadas ali e acaba atraindo muita população em função disso. Por isso que a gente tem ali características de áreas densamente populacionais ali, né, com grande quantidade de população. Depois nós vamos ter metrópoles ainda, Goiânia, até pela proximidade com Brasília, e capitais regionais, Campo Grande e Cuiabá ali se destacando também. Então, são os núcleos urbanos, as áreas urbanas ali que mais exercem influência, não só na região centro-oeste, como para outras partes do Brasil, certo? Primeiro nível Brasília, depois Goiânia e depois Campo Grande e Cuiabá ali num terceiro nível, certo? Perguntinha ali então para vocês pensarem, esses centros urbanos da região centro-oeste, qual é o nível de hierarquia e quais são os exemplos que nós podemos dar desses centros urbanos que exercem influência? Será que vocês lembram? Anotem rapidinho aí no caderno e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a atividade. Será que vocês lembram desses centros urbanos e o grau de influência? Então a gente coloca esses exercícios ali rápidos justamente para que vocês vão internalizando esse conhecimento, entendendo todo esse processo, aliando o que é urbanização com as principais cidades do Brasil. Em cada região ali que a gente já estudou, a gente viu que existem então cidades que exercem
influência, que tem uma disponibilidade maior de produtos, serviços, enfim, e aí é isso que vai dizer em que parte da hierarquia urbana está essa cidade. Então, pensando nisso, né, em que nível está essa cidade em relação à hierarquia. E aí, no Centro-Oeste, o que nós vamos ter ali? Brasília, como uma metrópole ali que influencia toda a extensão do nosso território, por ser a capital do país, a questão ali política, né, de centralidade política, está em Brasília, então isso já é um fator de influência, já leva ela para um nível de influência maior, até pela questão política administrativa do Brasil. Por isso que ela está ali como uma metrópole nacional, né? Depois nós vamos ter Goiânia como metrópole, que influencia toda a região ali e até cidades e partes das regiões vizinhas pela proximidade, né, com o Sudeste, com alguns estados ali de outras regiões. Então, Goiânia também exerce essa influência ali e é classificada lá na hierarquia como metrópole. E aí nós vamos ter Campo Grande e Cuiabá como capitais regionais. Que tipo de influência exercem essas duas cidades? Em todo o seu entorno ali, nos seus estados, né, e na própria região e em cidades dos estados vizinhos de onde elas estão. Então, o que nós vamos ter ali? Como se fosse uma escadinha. Se eu fosse fazer uma escadinha, como seria? Brasília estaria lá no degrau mais alto, depois Goiânia no segundo, e aí Campo Grande e Cuiabá no terceiro degrau ali, se a gente fosse pensar nessa ideia de hierarquia. Sempre pensem, a ideia de hierarquia é justamente essa ideia dos degraus, certo? E aí nessa classificação nós vamos ter ali a resposta certa, ok? Só para a gente ir recapitulando ali os conceitos. Outro conceito que a gente estudou e que nós vamos falar especificamente do Centro-Oeste são as regiões metropolitanas. Se eu tenho metrópoles, eu vou ter a formação dessas áreas do entorno. Então, quando eu tenho esse crescimento urbano no entorno, eu tenho a formação de regiões ali metropolitanas. Só que elas são instituídas por lei. Primeiro, o que eu vou ter? O crescimento urbano em torno da metrópole. E aí, depois, a gente vai ter a instituição ali das regiões metropolitanas em algumas áreas do Brasil. E no Centro-Oeste, o que nós vamos ter ali? Duas regiões metropolitanas principais, e aí nós vamos ter a questão de Brasília e do seu entorno, que a gente vai ver que recebe um outro nome ali, não é exatamente região metropolitana, porque ela é a capital federal, né? Então, falando a respeito disso. E aí, Centro-Oeste está aqui no nosso mapa, mostrando bem essa ideia ali das regiões metropolitanas, então, duas aqui principais, e o Distrito Federal ali, que é chamado de região de desenvolvimento, enfim, né? Então, tem o seu entorno ali, recebe uma nomenclatura diferente, tá? Mas, considerando a região Centro-Oeste, nós vamos ter essas características ali, certo? Região metropolitana, aí depois, o que chama de colar metropolitano, que é o que está próximo ali, mas não está grudadinho com a metrópole, né? Ou com a capital regional, e a região integrada de desenvolvimento, que é o caso do Distrito Federal. Então, tem uma região ali com característica de desenvolvimento integrado que está no entorno da capital do país, certo? Aproximando ali um pouquinho, então, só o Centro-Oeste. Aqui saiu o Tocantins, né, porque é limítrofe ali, tá pertinho, né, então apareceu. Mas então estão aqui as duas principais e a região ali integrada de desenvolvimento no Distrito Federal, certo? E aí, pensando nessas características, eu trouxe alguns exemplos de cada uma dessas regiões, o que elas têm, enfim. A região metropolitana de Goiânia possui cerca de 2,5 milhões de habitantes, composta ali por 20 municípios, eu relacionei eles ali para vocês. Entre eles estão Goiânia, obviamente, né? E aí todos os outros ali, como Aparecida de Goiânia, enfim, Teresópolis de Goiás, Trindade, que são municípios, que compõem ali a região, certo? Criada em 30 de dezembro de 99, está ali a lei, né, que criou a região, e Goiânia é a primeira região ali metropolitana instituída no Centro-Oeste do Brasil. Então, característica importante para a gente pensar ali, tá? Passamos ali o mapa, só para vocês terem uma ideia, então, tá ali Goiânia
e os municípios que compõem a região metropolitana, ok? E aí ali vamos ter região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. Então o que a gente tem ali? População, 918 mil habitantes, em torno de 918 mil habitantes, região metropolitana ali com cerca de uma área, né, de 113 mil nos arredores ali, pertencem estes municípios todos que eu relacionei ali para vocês, né, entre eles Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento. Então, são municípios e os outros todos ali que depois vocês podem fazer a leitura com atenção de quais são os que compõem esta região, tá? Atualmente, a população com mais de 1 milhão de habitantes é a terceira maior do Centro-Oeste. Então, características importantes ali desta região que fica no Vale do Rio Cuiabá, ali abrangendo, inclusive, a cidade ali, a capital, Cuiabá, tá? O mapa que mostra ali para nós, então, a região metropolitana e depois a área mais ampla ali do entorno. Então, o que está aqui dentro do vermelho é a região metropolitana, tá? E tem mais um pedaço ali dentro do nosso mapa, que é o entorno, então a parte maior ali que também compõe toda essa área urbanizada ali, concentrada próximo de Cuiabá, certo? E o mapa ali do estado e onde fica localizada a região metropolitana do Vale do Rio Cuiabá. E ali a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, que é aquela que a gente falou, né? Então, em torno da capital ali do Distrito Federal, nós vamos ter municípios que compõem essa região integrada de desenvolvimento. Então, formando-se ali, crescendo a população e as atividades que são desenvolvidas em toda essa área ali. E aí, são vários municípios que compõem, inclusive alguns municípios ali de estados vizinhos à região Centro-Oeste, que é o caso de Minas Gerais, por estarem tão próximos da capital, acabam compondo essa região ali integrada de desenvolvimento, certo? Com ali mais de 4 milhões de habitantes. Então, temos a característica ali, região metropolitana de Brasília, é o que está em verde, né? E a área ali integrada de desenvolvimento é o que engloba daí todo o nosso mapa, para vocês terem uma ideia. Então, veja o quanto é mais amplo, né, do que eu pensar só o Distrito Federal. O quanto a população se concentra nessa área aqui, tá? E a atividadezinha ali para a gente pensar, então, um pouquinho, um conjunto de municípios contíguos integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos e infraestrutura comum, define o quê? Do que estamos falando com essa afirmação ali? Responde e a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com o exercício para a gente finalizar nossa aula de hoje com vários conhecimentos ali sobre a questão da urbanização, redes urbanas, regiões metropolitanas da região Centro-Oeste, né? Então a gente acaba ampliando aí um pouquinho o conhecimento de vocês em relação a isso. E a perguntinha que eu deixei ali para vocês, essa ideia de conjunto de municípios que estão próximos ali, né? Contíguos, por isso usamos aquela palavrinha lá, integrados socioeconomicamente a uma cidade central, que é a metrópole, né? Com serviços públicos e infraestrutura comum. Então, nós vamos ter lá questões, por exemplo, do transporte, que é comum, que é coletivo e que liga essas cidades. Então, há uma integração, por exemplo, do transporte, das vias de acesso, de alguns serviços. Então, tudo isso tem a ver com um conceito do que nós temos ali de opção. Qual a resposta certa? Área metropolitana, certo? Então, a formação ali das regiões metropolitanas estão ligadas a essa ideia ali de áreas metropolitanas, áreas em torno das metrópoles, certo, pessoal? Então, na aula de hoje era isso, espero ter contribuído, que vocês tenham entendido um pouquinho mais, relembrado os conceitos e aprofundado o conhecimento sobre a região Centro-Oeste. Na aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.